Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão MQFS e hoje a gente vai falar sobre fila de supermercado. Não necessariamente só de supermercado, mas de qualquer outro estabelecimento que faça venda. Então imagina que você tem a possibilidade nas suas mãos de ajudar o seu cliente, que é dono do estabelecimento, a decidir se o funcionário precisa ser melhor treinado, se ele precisa contratar mais funcionários, o que ele precisa fazer para poder melhorar o fluxo de vendas dele e, consequentemente, ter um aumento no faturamento no final do mês. Beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Para que a gente possa trabalhar com esse exemplo, eu criei aqui uma tabela chamada venda, e nessa tabela eu tenho a de cliente, a de funcionário, data, hora e status. Eu tenho também venda item, e a venda item são os itens dessa venda, tá? Então tem o ID da venda, o ID do produto, quantidade, valor unitário, valor total e custo, beleza? Só essas informações aqui para a gente poder fazer a nossa estrutura, beleza? Então eu já tenho alguns dados aqui na tabela venda e também na tabela venda item. Tem aqui, ó, 2.704 vendas. E tenho itens aqui na tabela de venda item, que dá um total de 6.808 itens, beleza? Então, baseado nessas informações aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual é o intervalo entre uma venda e outra, beleza? Então aqui a gente tem só um campo de hora. Se você tiver um campo de hora do fechamento da venda, é melhor, tá? Nesse caso aqui eu criei só um campo de hora, porque, por exemplo, é o que eu preciso. Independente se vai ser hora início, hora fim, mas eu vou trazer algumas informações baseado nessa hora para saber qual é o intervalo médio entre uma venda e outra durante um período determinado de análise, beleza? Então a ideia aqui é o seguinte, vamos lá no nosso SQL Editor e eu vou começar fazendo o select na tabela venda. Então seria o seguinte, ó, select from venda V, where v.data between, aquele período de 2 semanas que eu falei, eu vou deixar fixo aqui, tá? Se você quiser mudar, pode mudar sem problema nenhum. 1/1 de 2020 end, e aí período de 15 dias, 15/1 de 2020, beleza? Faltou o ponto aqui. Beleza, colocar aqui v.id, de cliente, funcionário, data, hora, e por enquanto é isso, só para a gente poder exibir alguma coisa aqui, beleza? Então eu já tenho aqui 32 vendas que aconteceram durante essa semana, tá? Eu tenho poucos dados aqui, se você for trabalhar com supermercado, meu amigo, você vai ter muito mais informação e a quantidade de dados para análise vai ser bem melhor, tá? O resultado vai ser melhor do que esse que eu tenho aqui, afinal, tudo isso daqui são dados aleatórios, beleza? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar somente as informações que eu quero, tá? Então eu não quero ID, não quero ID do cliente, nem ID do funcionário, nem data, por enquanto, beleza? Então eu vou deixar só a hora. Vou no F9 aqui e a gente observa que a gente só tem a hora aqui. Então, olha só, se teve venda às 8 horas da manhã de todos os dias, essas vendas vão ficar todas juntas, beleza? Toda na sequência ali por conta da hora, porque eu não vou ordenar pela data. Então eu vou fazer assim, ó, order by v.hora, beleza? Dou F9 e aí eu observo que tem 7... 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11 e assim por diante, beleza? Só que isso daqui pode ser de data diferente, mas para mim não importa. O que eu vou fazer? Todo mundo que for 7 horas, vou agrupar com o grupo de 7 horas. Todo mundo que for 8 horas, eu vou agrupar com um grupo de 8 horas. Para que você consiga fazer um gráfico aí, por exemplo, às 8 horas eu tive um intervalo médio de vendas X. Às 9 horas eu tive um intervalo médio aí de vendas Y, beleza? E assim por diante, para cada horário. Então, se o estabelecimento funciona das 8 às 18, a gente vai ter essa faixa de horários aí das 8 às 18 para a gente poder analisar essas médias, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é extrair somente a hora desse campo que eu estou mostrando aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, extract, abro parênteses, coloco aqui hour, que é o campo que eu vou tirar, from v.hora, beleza? Fecho aqui e vou chamar de hora, tranquilo? Então, eu estou desprezando os minutos para que ele fique somente com faixa de horários. Vou dar um F9 aqui de novo e observe que agora a gente tem 7, 8, 8, 8 e mais nada de minutos, beleza? É só isso que eu quero mesmo. Continua sendo listado aqui as 32 vendas, beleza? Agora, para a gente poder pegar o intervalo entre a hora da venda atual e a hora da venda anterior, a gente vai precisar fazer uma coisinha aqui e eu vou utilizar um recurso novo do Firebird 3.0 que, cara, porra, é melhor dos mundos, bicho. Olha só, coloca aqui, ó, v.hora mesmo, tá? Que é o horário da venda corrente. E eu quero pegar o horário da venda anterior. Então eu vou colocar antes dele aqui, só por questão de lógica, beleza? Para pegar o horário da venda anterior, não preciso fazer um subselect, não preciso fazer uma nova leitura na tabela venda. Agora, no Firebird 3.0, a gente tem uma função que ele consegue observar qual foi o dado do registro anterior, e também do próximo, e também do primeiro, e assim por diante. Tem uma porrada de função nova aí que é muito legal. Então aqui a gente vai usar uma delas, que é pegar o valor da hora
no registro anterior. Então a gente faz assim, ó, leg, abre e fecha parênteses, e aí coloco qual é o campo que eu quero recuperar do registro anterior, v.hora, beleza? E aí lembra aquele over que a gente já estudou em outras funções aqui do Firebird 3.5, inclusive o último vídeo que eu fiz foi mostrando a over também. Ele vai servir também para esse caso, então eu preciso colocar o over, abrir e fechar o parênteses e dentro dele preciso colocar a ordenação para ele saber qual é o registro anterior a esse que eu estou listando aqui, beleza? Então eu vou fazer assim, ó, over, abre e fecha parênteses, coloca assim, ó, v.data, vírgula, v.hora, tranquilo? Mas aí eu preciso colocar aqui o order by, né? Então, já que eu estou fazendo essa ordenação pela data e pela hora, eu vou colocar aqui também pela data e pela hora para ele não se perder, beleza? Então vou dar F9, faltou colocar uma vírgula aqui, vou até chamar isso aqui de hora ante, vírgula, e vou aproveitar e colocar a data aqui também para a gente saber se está pegando certo, né? v.data. Não vai ser necessário para o resultado final, mas para a gente poder ter conferência e saber se os dados estão certos, a gente coloca a data aqui, beleza? Então olha só, começou no dia 1º, beleza? Eu coloquei do dia 1 até o dia 15. Então, no dia 1º tiveram 1, 2, 3, 4 vendas, tá? Uma aconteceu às 9 da manhã, outra às 14, outra às 15 e outra às 15 também, beleza? Vamos ver os minutos aqui, os detalhes. Essa aqui que aconteceu às 9 da manhã foi às 9h40 mais precisamente, beleza? Antes dela não aconteceu nenhuma venda, então tá certo aqui, ficou nulo. A próxima venda aqui aconteceu às 14h30, tá? Antes dela aconteceu qual? 9h40. Então esse 9h40 tem que subir para cá. Beleza, ele subiu, porque essa daqui é aquela nossa função leg, tranquilo? E assim por diante, ó. Aqui 15h24 e o 14h30 subiu para cá. Aqui 15h37 e o 15h24 que está aqui subiu para cá. Então agora ficou muito fácil da gente saber o intervalo, porque basta a gente fazer uma diferença entre esses dois campos aqui. E aí, como que a gente faz? Vem aqui, ó, vou adicionar por último, tá? Date diff, abro e fecho parênteses, aqui eu vou colocar qual é a parte que eu quero retornar. Eu quero retornar a diferença em minutos, então eu vou colocar minute, beleza? Vírgula aqui, qual é a hora anterior? Então é todo esse conjunto aqui, tá? Inclusive o over, então a hora anterior é essa, beleza? Vírgula, qual é a hora atual? Essa daqui, tá? Então vou colar aqui, e aí na frente eu vou chamar de intervalo, tranquilo? Vamos dar um F9 para ver se isso está funcionando. E aí a gente pode observar que, no primeiro caso, não teve intervalo porque é a primeira venda, beleza? No segundo caso aqui, a gente teve um intervalo de 290 minutos. Terceiro, 54 minutos. Quarto, 13 minutos. E aqui deu um intervalo negativo. Tá certo isso? Olha só. Como eu estou comparando somente campo de hora, não estou comparando data, e aqui teve uma mudança na data, então ele regrediu a hora. E aí acontece essa diferença. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa zerar essa hora toda vez que mudar a data, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Incluindo aqui nesse over, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui primeiro, depois eu coloco lá no leg. Vou colocar assim, ó, partition by, e aí coloco v.data, ou seja, a cada vez que ele mudar a data, ele vai zerar e é como se não tivesse tido nenhuma venda antes dessa, que é o que realmente aconteceu se a gente for considerar a data, beleza? Então olha só o resultado. A gente tem mais campos nulos aqui e perceba que esse campo nulo é sempre nulo quando é a primeira venda dessa data aqui. E aí aqui, ó, mesma coisa, aqui, mesma coisa, aqui, mesma coisa, tá vendo? Mudou de 5 para 6, então ele zera aqui o anterior, como se não tivesse tido venda antes disso, tá? Considerando esse dia, beleza. E aí a gente faz a mesma coisa aqui, ó, para o intervalo. Então a gente precisa adicionar esse partition by lá também, tá? Antes do order. Coloquei aqui e aí vou dar um F9. Agora observe que a gente tem somente intervalo onde tem como a gente fazer a comparação, que é onde tem registro anterior, tá? Então, entre uma venda e outra aqui, a gente tem esse intervalo. Só que esse intervalo pode significar duas coisas. Ou não teve venda durante 290 minutos, ou o funcionário demorou 290 minutos, que eu acho improvável aqui nesse caso. Mas se ele demorou tudo isso, pode ter uma justificativa de que o cliente está comprando muita coisa, beleza? Então, para isso, a gente vai trazer aqui do lado também a quantidade de itens que foi comprada nessa venda aqui, tá? E aí, para isso, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho separada aqui, ó. O if VI, que eu vou chamar de VI por causa de venda item, né? Abro parênteses e fecho aqui embaixo, beleza? Aqui eu vou fazer assim, ó. Select from venda item, VI. Aqui eu vou colocar vi.id venda, vírgula, count, abro parênteses, vi.id, beleza? Ficou errado aqui, ó, faltou o T, e aqui na verdade é vi.id, beleza? Fecho parênteses aqui, eu vou chamar de QTD itens, tranquilo? Então aqui eu já tenho a quantidade de itens totalizada por venda, tranquilo? Por que eu fiz aqui? Porque aqui fica mais fácil, eu vou colocar só um group by 1, beleza? Que é esse cara aqui.
e não preciso colocar group by nas outras colunas que vai ter no select de baixo. Daí eu faço o quê? Um join aqui, ó, left join VI on VI. Ah, ficou errado aqui, né? Aqui, na verdade, ó, ele completou com view, mas é só VI. Yes, beleza. Daí aqui, ó, left join VI on VI.id venda igual v.id, beleza? Ficou errado. Hoje o dedo tá complicado, hein? Já que eu fiz a junção com o CTE que está aqui em cima, então agora basta fazer o seguinte, ó, coloco uma vírgula aqui, vou chamar vi.qtd_itens, tranquilo? Tendo essa quantidade de itens aqui que está apontado para o CTE, eu não preciso fazer group by em nenhuma outra coluna, porque ele já vai trazer a contagem pronta, dou F9. E aí a gente tem aqui a quantidade de itens. Então aqui, ó, ele demorou 290 minutos, mas o cliente comprou um item. A gente pode chegar à conclusão de quê? De que não houve venda durante 290 minutos nesse dia, beleza? E faz sentido, né? Porque foi das 9h40 às 14h30, beleza? Mas então, e para a gente jogar esses dados aqui para um gráfico? A gente precisaria organizar assim, organizar só por hora, ordenar por hora, né? Então, todos os dias às 8 horas, teve um intervalo médio, que daí eu vou calcular a média desse intervalo e vou somar a quantidade de itens que foi vendido nessa hora, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer um select por fora, select from, abro parênteses, e dentro tudo isso aqui para frente e fecho parênteses aqui no final. Tá. Aqui eu vou colocar o quê? A minha coluna de hora que está separada só o dígito da hora, beleza? Então vou pegar aqui, ó, a.hora. Ah, detalhe, vou chamar isso daqui de A, né? Senão eu não consigo acessar. Vírgula. Aqui eu vou mostrar mais o quê? O intervalo. Então, a.intervalo, vírgula, a.qtd itens. São os campos que eu quero aqui a princípio para poder montar meu gráfico. Vou dar um F9 aqui. Ah, tem um detalhe, né? Essa hora aqui, ó, ela está duplicada, porque eu chamei dois campos de hora. Como eu não preciso dessa hora aqui, então eu vou deletar ela, porque não vou utilizar, beleza? No F9. E a gente tem só as colunas que a gente precisa. Se eu ordenar isso daqui pela hora, o que eu vou ter? Eu vou ter primeiras vendas que não tiveram venda anterior, por isso o intervalo aqui está nulo, beleza? E a quantidade de itens de cada venda que aconteceu, beleza? Aí às 9 horas aqui, eu já começo a ter venda anterior, por isso eu tenho intervalo. E assim por diante, beleza? Meu banco está bem pouco populado, mas a partir das 15 horas a gente já começa a ver o resultado, né? De ter intervalo aqui de horários, tranquilo? Então vamos fazer o quê? Vamos agrupar esses horários para que a gente pegue a média do intervalo e a soma da quantidade de itens, tá? Como que a gente faz aqui? Primeiro, vou ordenar pela hora, beleza? Então vou vir aqui embaixo, colocar assim, ó, order by, Ctrl V, a.hora, tranquilo? Aí aqui em cima, vou fazer assim, ó, já que eu estou fazendo um agrupamento pela hora, eu vou colocar aqui a VG, abro parênteses, e aqui o intervalo já está na média, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, média, intervalo, tranquilo? Aí aqui embaixo vai ser o quê? A soma das quantidades de itens, tá? E aí eu vou colocar aqui, total itens, tranquilo? Desse horário. Vou dar um F9. Faltou group by. Ah, na verdade eu coloquei order aqui, ó. É group by, beleza. No F9. Agora sim, a gente já tem aqui, ó, somente os horários diferentes, ou seja, das 7 às 18 horas, tá? Um por horário. A gente começa a ter um pouco de média de intervalo aqui, ó, a partir das 11 horas da manhã, tá? Que aí começa o nosso pico de vendas. Se eu tiver mais vendas, mais informações para analisar, provavelmente isso daqui vai começar a ficar preenchido, ó, tá? Então aqui a gente pode observar o quê? Que se eu ordenar aqui pela média do intervalo, eu posso ver que às 18 horas é o horário que mais está demorando para poder ou ter vendas ou para atender cliente, beleza? Quantos itens foram vendidos nesse horário? 3. Ah, então tá tranquilo, foi pouco mesmo. Então eu vou organizar aqui pela quantidade de itens, tá? E aí a gente pode observar que o horário que teve mais venda de itens foi às 11 horas, que está aqui, ó. Foram 16 itens e o tempo médio foi de 190 minutos, tá? Agora, outra coisa que a gente pode colocar aqui é a quantidade de vendas, beleza? E aí a quantidade de vendas a gente pode saber que se a gente pegar aqui essa hora e contar a quantidade de horas que teve, a gente vai conseguir chegar na quantidade de vendas. Então, count, abro parênteses, Ctrl V, a.hora, fecho parênteses e QTD vendas. Por quê? Mas quantidade de horas não aparece só um pouco, Edson? Olha só, aqui apareceu um pouco porque eu agrupei. Mas antes de agrupar, ou seja, com o count aqui, a gente vai conseguir ver a quantidade. Se não der certo, essa quantidade aqui vai ser igual a 12, beleza? Que são a quantidade de horas que apareceu. Dou F9. A quantidade de vendas aqui trouxe certinho, beleza? Então teve uma venda às 7 horas, teve 4 vendas às 8, só que não foi em dias iguais, portanto ele não teve um comparativo de intervalo. Às 9 teve 3 e assim por diante, beleza? Então, por quantidade de vendas, às 12 horas foi quando foi atendido mais clientes durante 2 semanas, tá?
Análise de 2 semanas, nesse meu caso aqui. Tempo médio de intervalo, 275 minutos e 11 itens vendidos, beleza? Vou voltar aqui, ó, e aí vou aumentar o meu período de análise, que ao invés de ser até 15, vou colocar até 31. Vou dar um F9, só para a gente ver se a gente consegue mais informações. E olha só, agora às 7 horas continua não tendo intervalo, teve uma venda só. Às 8 teve 7 vendas, e aí ainda assim foi a primeira venda do dia, beleza? E assim por diante, tranquilo? E a gente pode organizar aqui pela quantidade de vendas, pegar aqui às 8 horas, é o horário que mais tem vendas durante um mês inteiro, beleza? Com um total de itens de 29, porém não tem intervalo médio aqui para poder comparar, porque foi a primeira venda do dia, sempre, tá? Se você rodar esse script em um banco que é mais populado, né, nesse caso aqui o meu não é tão populado, aí você vai ter informações muito mais precisas e aí me conta aí nos comentários o que você achou, caso você tenha rodado esse cara aqui, beleza? Então, no vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e não se esqueça, cara, abriram as inscrições para o evento de PSQL que vai acontecer no dia 7, 8, 9 e 10 de setembro, beleza? Esse evento é totalmente gratuito, é só deixar seu e-mail lá e aí eu vou te avisando dos conteúdos. Só vai ganhar esse conteúdo de PSQL quem tiver inscrito, beleza? Então não se esqueça de confirmar seu e-mail. Se você acessar pelo canal Telegram, já tá tranquilo. É certeza que você vai receber. E não se esquece de olhar também sua caixa de spam, tá? Porque tem muita gente que cai na caixa de spam, não vê, perde a inscrição, perde o evento, e aí depois fala, putz, perdi. Aí não tem jeito. Beleza? Então por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.